Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 121, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube e continuemos absorvendo as preciosas lições na palavra profética, falando sobre as duas testemunhas. Recapitulando aquilo que aprendemos na semana, a gente viu que as duas testemunhas lá em Zacarias, capítulo 4, elas são chamadas de os meus dois. Deus as trata como os meus dois ungidos que assistem diante de mim. Ali já nos introduz uma lição de que as duas testemunhas, das quais são mencionadas em Apocalipse 11, elas não são aleatórias, como é comum ouvir alguém dizer que se trata de elementos da igreja, de testemunhos ou testemunhas que a igreja tem. Não podemos negar que nós somos testemunhas, mas essas testemunhas, elas são singulares. Elas já foram escolhidas há séculos por Deus, e elas estão diante de Deus. Lá em Zacarias ainda há uma intensificação. Assistem diante do Senhor de toda a terra. A gente aprendeu também que essas duas testemunhas, ou esses dois ungidos, também Deus as chamou de duas oliveiras. Já vieram no passado, mesmo depois de um ter morrido, que é Moisés, e um ter sido arrebatado, que é Elias. Já vieram para uma missão específica, para uma missão gloriosa na terra. Aprendemos que essas duas testemunhas, Moisés e Elias, apareceram em glória ali no Monte da Transfiguração, quando Jesus teve o seu rosto natural transformado em um rosto que brilhava como o sol, e suas roupas brancas como a luz. Lucas foi mais longe. Lucas disse que as vestes de Jesus estavam tão brancas como nenhum lavandeiro da terra poderia lavar uma roupa e deixá-la assim, daquele jeito, tão branca. E os dois ungidos
as duas oliveiras, as duas testemunhas, Moisés e Elias, que apareceram também em glória, porque vinham de lugar glorioso. Não fiquem pensando agora no corpo deles. Se trata de algo glorioso. Alguém questiona como isso pode ter acontecido? Lá em 1 Coríntios 15, 24, está escrito que Jesus é a primícia da ressurreição. Esquece, aqui não está falando de ressurreição, pois Moisés e Elias vieram no seu corpo glorioso, que todos os remidos, todos os salvos, terão no futuro. E não fique naquela que muita gente usa, ou pelo menos ficam duvidando, e até perguntam, mas, pastor, como pode ser isso? Lá em Hebreus 9, 28, está escrito que depois da morte segue-se o juízo. Porventura, não há uma contradição? Não. Paulo ali, ele não está tratando de questões escatológicas. Paulo está confrontando o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Jesus, velha aliança e nova aliança. Paulo ali está falando daquele sacrifício que era diário. E, então, ele deixa evidente que Jesus morreu uma única vez. Aí, então, ele continua que, assim como Jesus morreu uma única vez, o justo pelos injustos, para comparecer por nós diante de Deus, assim, veja o paralelo entre as duas fases, os dois acontecimentos, assim está ordenado que os homens morrerão uma única vez, vindo depois disso o juízo. Nada tem a ver com este texto. A verdade é, Moisés e Elias, eles apareceram em glória. Você sabe que os aparecimentos de personagens dos chamados santos e santas, padroeiros e padroeiras, aparecem um pedaço aqui, outro pedaço ali, a cabeça aqui, as pernas ali, numa diversidade de lugares. Não. Moisés e Elias apareceram em glória. E a prova é tão cabal que eles conversavam com Jesus. E conversavam sobre um assunto específico. Conversavam e os discípulos escutavam tudo.
conversavam sobre a morte de Jesus, a sua ida para o céu que se daria naqueles dias em Jerusalém, como tudo aconteceu. Tudo foi tão claro, tão pessoal, tão literal, que Pedro nem queria descer do monte. Pedro queria ficar ali. Ele disse: Senhor, bom, estarmos aqui. Eu imagino como era gostoso estar envolvido naquela glória, naquela presença magnífica. Foi quando as palavras de Pedro foram interrompidas. E, para completar aquela cena gloriosa, uma nuvem brilhante os envolveu e, mais importante do que a nuvem, foi a voz que eles ouviram de dentro daquela nuvem, que dizia: é lógico que esse demonstrativo aí se refere a Jesus. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Olhe bem as reações de Pedro, João e Tiago. Caíram por terra desmaiados. E Jesus, tocando neles, disse: levantai-vos e vamos-nos daqui. Interessante que os discípulos a ninguém viu depois de tudo. Aliás, a ninguém não viram mais Moisés e Elias, viram somente a Jesus. Aleluia! Do começo a fim. Aquilo ali não deixava de ser uma grandeza para Moisés e para Elias. Estavam vivos e ativos e ainda com corpos glorificados, mas o foco para os discípulos, para nós, o foco não era Moisés e Elias. Por isso, só ficou Jesus entre os 3 discípulos e desceram do monte conversando entre si. Termino dizendo: com certeza, as 2 testemunhas são Moisés e Elias. Já vieram num corpo extracorpóreo, isto é, já vieram num corpo espiritual. E virão, Deus disse: darei as minhas 2 testemunhas para que profetizem por 1260 dias. Aqui eu digo: fique na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.